continuar com a historinha. Essa imagem aqui, ela também é do William Blake, mas olha que interessante, ele pega 4 elementos e esses 4 geram um ovo, e esse ovo é dividido no superior, que ele chama de Adão, e no inferior. E há um fogo aqui. Achei que parece bem com a nossa historinha. Bom, quando o arconte-chefe percebeu que a humanidade foi exaltada acima dele em estatura, então quis aprisionar a mente dos seres humanos. De novo, o texto está indo para frente mesmo, mas ele fica repetindo as mesmas ações. Junto com as autoridades, ele elaborou um plano, e juntos, dessa vez foi o demiurgo com todos os arcontes, eles violaram a Sofia, e assim um destino amargo foi gerado por intermédio deles. Então, primeiro eles violam a Eva e geram corpos físicos, desprovidos da luz. Depois, eles violam a Sofia. Sofia representa a alma. E ao violar a alma, esses arcontes, junto com o demiurgo ignorante, geram um destino amargo. Este é o último dos aprisionamentos. O destino é o último dos aprisionamentos da humanidade. O destino amargo é o mais forte e poderoso elo que entrelaça os deuses, anjos, daimônios e todas as gerações até hoje. Desse destino procede toda a iniquidade, injustiça e blasfêmia, amarras do esquecimento e ignorância. Procedem todas as ordens pesarosas, pecados graves e grandes temores. Assim, toda a criação foi feita cega, de modo que não possam conhecer a divindade que está acima de todos eles. E por causa das amarras do esquecimento, seus pecados foram escondidos, pois eles estão ligados às medidas, ao tempo e aos movimentos, visto que ele, o destino, é senhor sobre tudo. Esse destino, ele funciona como um poder nos textos gnósticos, e ele também é citado em Pis Sofia. O destino é isso que entrelaça todas essas paixões, poderes, arcontes, vícios, forças, ignorância. Ele vai fazer com que isso funcione dentro de nós. Que não sejam poderes aleatórios, né? E ele vai estar ligado em cada pessoa. Eu acho que ele tem uma relação com o karma, mas não é só o karma. E do destino procede, né? Toda a ignorância, todo o esquecimento, toda a iniquidade. E é por isso que nós nos tornamos cegos, e por isso que nós deixamos de conhecer a divindade. E aí existe a existência da tal do esquecimento. Platão também falava desse esquecimento da alma. Essas amarras do esquecimento faz com que os nossos pecados, né, nossos erros, os nossos maus karmas, sejam escondidos. Nós nos tornamos inconscientes, nós nem percebemos que estamos agindo em erro. Nós cometemos o erro de uma forma inconsciente, inconsequente. Pois o destino é senhor sobre tudo. Então é aquilo que vai empurrando a alma para continuar agindo mal. E isso tudo é a força dos arcontes e do demiurgo na alma. Eles também criaram o falso espírito, que se parece com o espírito, a fim de poluir as almas por meio dele. Então, o destino é a força motriz dessas paixões, e aí ele tem relação com o poder do esquecimento. O falso espírito é aquilo que vai poluir. São duas forças que trabalham juntas. Isso fica bem claro. São duas forças trabalhando juntas para o aprisionamento da humanidade. E os arcontes mudaram sua forma para se parecerem com os companheiros das filhas dos homens. Eles as preencheram com o mal e com o espírito da escuridão que haviam preparado para elas. Então, quando surge a humanidade, essas forças das sombras, essas forças negativas, eles se misturam com a humanidade e geram filhos nelas. Trouxeram presentes de ouro, prata, metal e todo tipo de coisas, e conduziram as pessoas que os haviam seguido para grandes perturbações, desencaminhando-as com muitos enganos. As pessoas tornaram-se velhas sem ter tido alegria. Morreram não tendo encontrado a verdade nem conhecido o Deus da verdade.
Toda a criação tornou-se escravizada para sempre. Os arcontes tomaram as mulheres e da escuridão produziram filhos semelhante ao espírito deles. Aqui é um movimento de mescla das sombras com a luz. Eles fazem com que tudo fique misturado e mesclado para que a gente também não encontre a saída. E a partir dessa inserção dos arcontes na humanidade, eles conseguem ter o poder de desencaminhar as pessoas, né? Fazendo com que as pessoas se tornem velhas sem nunca ter tido alegria, morrendo sem nunca ter encontrado a verdade. Eles vão ser aqueles que colaboram, eles são os filhos das trevas que colaboram para que as almas continuem sempre presas nesse ciclo eterno de sofrimento e reencarnação. E isso é feito a partir do poder do destino e do falso espírito deles, que é um reflexo deles. O reflexo dessas potências do vício, do erro, da ignorância, e esse reflexo em nós faz com que a gente permaneça eternamente preso. E o destino faz com que a gente tenha desejo de agir de forma inconsciente, errando pelo caminho, né? Gerando maus karmas. Então, o que acontece? Eu tentei trazer Temos a Eva, e temos o Demiurgo e Aldabaoth. Simpático esse aí até. Ele gera um filho nela. Mas também temos Adão. E Adão possui em si o poder da pronóia, a epinóia da luz. Ele também gera um filho na Eva. Daí surgem Sete, Abel e Caim. Um possui um halo e asas angelicais. Esse é Sete, porque ele tem a luz. Os outros dois regem o corpo material e psíquico. Sete, Abel e Caim representam a humanidade. Não é que uma pessoa seja filha de Sete, outra pessoa é filha de Abel e outra pessoa é filha de Caim. Todos nós temos em nós essa mistura. Porque Adão e Eva não são pessoas, é a mente e a alma, a mente e a intuição. Em seu aspecto divino, a intuição, em seu aspecto de casca, é a matéria que dá formação para a humanidade. Os gnósticos, eles vão ensinar que o ser humano ele é composto de 5 forças. Essas forças que vão compor o ser humano, em vez de ser 7, né, igual na teosofia, eles vão chamar de 5. São o poder de luz, o corpo psíquico, o corpo físico, o falso espírito e o destino. O número 5 é relacionado à humanidade na numerologia e no pitagorismo. Esse Adão do Da Vinci, ou Adão não, esse homem vitruviano do Da Vinci, ele tem relação com o número 5 também, né, a estrela de 5 pontas. Então, essa questão do 5 é a divisão que os gnósticos também vão fazer do ser humano. Vejam só que existem 2 poderes que trabalham para o demiurgo e para os arcontes. Existem 2 poderes que impulsionam a alma a agir pelo mal, pela ignorância, que é o destino e o falso espírito. O destino, nesse caso aqui, é a fortuna naquele mau sentido, é aquele destino das tragédias gregas, assim, aquele que você não tem como fugir. Não é um bom destino. E o falso espírito é o espírito da falsidade, o espírito da iniquidade dos essênios, que conduz as almas a cometerem erros, a se apegarem às coisas do mundo. Esse é o Kama Manas agindo na humanidade. Então, nós temos o corpo, que o corpo é indiferente, e a parte psíquica, que representa a mente. A mente, ou ela se liga ao falso espírito, ou ela se liga ao poder de luz. Percebem que são 5? Ok, perceberam. Vou lembrar uma passagem bíblica que talvez vocês entendam pela primeira vez na vida hoje. Sem brincadeira. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O que Jesus estava falando quando ele falou isso? Lendo na Bíblia, para mim, não faz o menor sentido. Lendo a parte dos gnósticos faz. 5 numa casa. A casa, a nossa habitação humana. 3 contra 2 e 2 contra 3.
2 contra 3, o destino e o falso espírito, porque o corpo físico ele é neutro. E a psique, a mente e o poder de luz precisam poder agir sobre o corpo físico para se libertar do falso espírito e do destino. Essa é a divisão que Jesus estava falando na casa. Então, esse vai ser um ensinamento muito central nos textos gnósticos. Tem trechos no Peixe Sofia que Jesus explica em maior detalhe essa questão do falso espírito, do destino, do poder de luz. Ela fala de Sofia, da queda da Sofia. Mas se a gente entender isso, que os gnósticos dividem o ser humano dessa forma, em um Adão espiritual, um Adão psíquico e um Adão material, e eles entendem que a formação do ser humano se dá a partir de uma geração, de uma violação da Eva material como a matéria que gera o corpo, que é a tumba que aprisiona, e da Eva espiritual que desperta a mente de Adão em direção à luz, a gente vai entendendo como funciona o esqueminha gnóstico de explicar o ensinamento. Não é muito simples, mas eu acho que dá para a gente ir entendendo, né? Então, se Adão e Eva possuem 3 filhos, eu vou fazer um paralelo aqui com a alma tripartite de Platão, porque isso vai ser um ensinamento gnóstico. Eu não estou pulando, é só para a gente mostrar que tem a divisão de 5 no ser humano, e também tem essa visão de que há 3, uma alma tripartite no ser humano. O gnosticismo ele é muito influenciado pelo platonismo, né? Os textos de Platão, eles obviamente influenciaram a formação dos gnósticos, e a gente tem aquelas referências na Bíblia mesmo de que Jesus conhecia gregos, falava com gregos, viveu em Alexandria, né, segundo o Talmud. Então, para mim é bastante clara essa relação do platonismo com os gnósticos. E Platão foi um grande iniciado, né? Ele falou muito sobre a alma, ele falou sobre o demiurgo, sobre a formação do cosmos e sobre a divisão do universo entre um sensível, material e psíquico e um espiritual e inteligível. Como é que é a estrutura platônica? Platão vai falar de 3 almas. Uma alma racional ou intelectual, mas intelectual em grego aqui não tem relação só com intelectual do tipo fui para a escola e sei escrever, né? Intelectual mais sutil. Uma alma irascível ou colérica tem relação com o coração, e uma alma concupiscente ou dos desejos. Eu vou entrar em mais detalhes. Platão vai falar que essa alma racional ela precisa comandar as outras 2 almas. Então, a racional vai comandar a alma irascível e a alma concupiscente, nomes complicados, né? Então, a racional vai controlar a colérica, que é a do coração, e a dos desejos, que é do baixo ventre, que são como 2 cavalos conduzindo uma carruagem. Se o condutor não consegue segurar esses 2 cavalos, a carruagem se espatifa. Essa é a ideia de Platão. A gente vai encontrar outras formas de dizer isso. Então, Platão vai falar que a alma racional, ela tem relação com a virtude, com a razão, com a inteligência, mas a razão para Platão é aquela razão do humano superior. É a razão que conhece a metafísica, que conhece as ideias que estão no plano divino, que realmente conhece aquilo, as verdades que realmente existem. A alma irascível, que está no coração, ela tem relação com coragem e com bondade. Só que a alma irascível, ela é aquela que está em cima do muro. Ela também pode ter a relação com desejos, com apego, paixões, né? Então, ela tem essa questão dupla. Ela tem relação com as emoções. Então, ela é bem psíquica, né? E a alma apetitiva, em algumas traduções, né? Que é baixo ventre. A apetitiva é mais do que o desejo emocional, ela é o desejo da luxúria mesmo, é o desejo de riqueza material, de ficar rico, ganhar muito dinheiro, de ter um harém cheio de mulheres, é a alma apetitiva, é a alma da luxúria, das paixões, dos desejos, dos prazeres sensíveis, do mundo sensível. A alma racional dirige e ordena a carruagem, e ela procura manter as emoções da alma irascível elevadas.
Porque quando as emoções estão sendo comandadas pela alma racional, nós conseguimos frear os apetites e executar as boas ações. E a alma de baixo é só apetitiva mesmo, elas são emoções inferiores e faculdades sensoriais. A alma racional é 7. 7 é chamado de pneuma, espírito em grego. A alma das emoções, a alma irascível, que tem a coragem no coração, é Abel. Ele é o psíquico, o homem psíquico. E a alma apetitiva, da luxúria, dos desejos, descontrolada do mundo sensível, é Caim, que são os ilíacos, e lê matéria. Os gnósticos simplesmente pegaram a alma tripartite de Platão e traduziram para a mitologia deles. Dentro de cada um de nós existem essas 3 almas lutando. Caim não mata Abel no mito lá do Gênesis, porque quando Caim mata Abel, quer dizer que os apetites sensuais, vorazes, as paixões sensíveis venceram a psique. É Kama Manas vencendo. Ele mata Abel porque Abel é bom, né? A gente aprende que Caim é mau e Abel é bom. Abel é bom porque ele é psique, ele é neutro, ele está no coração. A psique, ela pode voltar-se ao bem, ela tem relação com a bondade. A alma irascível de Platão, a alma aqui do meio, ela tem relação com coragem, com vigor, com emoção e com bondade. O Abel é bom, ele é a psique pode ser boa, mas Caim nunca será bom, porque ele é o desejo material puro, ele é o materialismo em seu estado mais extremo e sensual. Mas nós temos 7, que é a alma racional, que é a alma que transcende os limites do mundo sensível, né? É a que comanda a carruagem. Ela é a cabeça que comanda o corpo. 7 vai ser os pneumáticos. Os gnósticos, eles vão se dividir em 3 tipos de... Eles vão dizer, as pessoas eles são de 3 tipos, pneumáticos, psíquicos e ílicos. Paulo vai falar isso nas cartas paulinas. Ele vai dividir o ser humano em 3 tipos, os espirituais, os psíquicos e os materiais, igualzinhos os gnósticos. E aí a gente vai encontrar a patrística brigando com os gnósticos por causa disso. Eles vão falar assim, Irineu de Leão, que escreve contra os gnósticos, ele vai falar assim, os gnósticos são os metidos, vou traduzir para o nosso português século XXI. Os gnósticos são os metidos, os arrogantes, eles ficam dizendo que eles são especiais, que só eles vão ter a libertação, que só eles vão para o reino de Deus, que nós somos psíquicos e que nós nunca vamos nos libertar. Então ele ficava furioso com os gnósticos. Mas o que os gnósticos estão dizendo é que todos aqueles que possuem em si, e todos nós possuímos, a epinóia da luz, isso é, a Eva espiritual, todos nós que possuímos essa centelha de luz, que é a intuição que é capaz de despertar o Cristo interior, porque é a intuição que acessa o Cristo. A gente precisa primeiro da intuição de Budi para acessar o Cristo átomo. Todos nós que conseguimos fazer esse movimento de despertar, nós nos tornamos pneumáticos. Nós somos plenos da nossa alma racional, no sentido platônico. Quando nós nos tornamos pneumáticos, nós somos gnósticos. Porque o gnóstico é aquele que despertou para o pneuma. Por isso que os gnósticos, alguns grupos, vão ser chamados de setianos. São os filhos de Sete. Quem é filho de Sete é aquele que despertou para o espírito. Qualquer um que desperta para o espírito é um gnóstico, é um setiano. E aí os gnósticos vão dizer que nós temos os bons gnósticos, não é assim, só porque faz parte do grupo que é pneumático, entende? É a condição daquela alma. Então, os bons gnósticos, eles vão dizer, nós temos ensinamentos reservados que Jesus nos transmitiu. Nós temos os evangelhos apócrifos. Nós temos o que Jesus chamou de os mistérios do reino dos céus. Então, nós temos aqui a possibilidade de despertar essa gnose interior. Todo aquele que desperta essa gnose é um gnóstico. E todo que desperta a gnose, ele consegue se libertar daqui, do mundo sensível, desse limite que é dominado pelo demiurgo e o Dabaô. Quem é psíquico para os gnósticos?
são os religiosos. Aqui é a diferença entre esoterismo e exoterismo, com X. Os religiosos são os psíquicos. Por isso que o pessoal da igreja não gostava quando os gnósticos diziam isso. Nós somos psíquicos e vocês são pneumáticos? Sim, é isso que eles estavam dizendo. Porque Jesus disse que a porta para entrar no reino dos céus é estreita. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Né? Jesus sempre faz essa relação de que há um ensinamento mais interno, mais esotérico, mais profundo, que desperta para a verdadeira gnose, e há um ensinamento que serve como base de sustentação para aqueles que ainda precisam de uma religião estruturada. Então, Abel vai representar os psíquicos. Os psíquicos, eles possuem o intelecto, mas eles ainda são dominados pela emoção. Ora, eles se voltam para baixo e são dominados pelas forças dos desejos terrestres, né? Caim e Lê, a matéria, as sensações. Ora, eles lembram daquilo que é espiritual e buscam o espírito. Então, eles estão no meio do caminho. E os gnósticos vão dizer que os ílicos, os tipos de pessoa ílica, eles estão condenados. E aí parece muito cruel dizer isso. Mas talvez eles estivessem dizendo isso para aquela vida. Uma pessoa completamente ílica é uma pessoa que não vai se libertar do sofrimento naquela vida. Ela precisa de muitas vidas para começar a se libertar desse aprisionamento material. É como quando no budismo o Bruno trouxe os 3 tipos de praticante. O primeiro, ele quer libertar a si mesmo, né? Só que no budismo, Caim seria o abaixo do 0, seria o -1. Aí o tipo 1 no budismo seria Abel, o tipo 2 seria Sete, e o tipo 3 seria Cristo. Porque aqueles que buscam a felicidade mundana é os ilíacos. Aqueles que buscam a felicidade mais imediata, ou se libertar do sofrimento, mas já buscam isso como um sentido de prática religiosa, seriam os psíquicos. Aqueles que perceberam que precisam de uma prática mais séria de purificação são os filhos de Sete, os pneumáticos. E os que de fato se libertam e voltam para ajudar os outros são os que atingem o nível de Cristo, que seria acima de 7. Então, esses são os 3 tipos de praticante, né, para o budismo. E aqui a gente teria o -1, que é os ilíacos, os materialistas. Materialista aqui é aquela pessoa que está realmente completamente interessada no mundo material, completamente interessada na vida mundana, né? A pessoa que só pensa em dinheiro, em ir para o barzinho, em arrumar namorado, é aquela pessoa bem mundana, só pensa nisso e vive para isso, e dedica toda a sua energia a isso. A pessoa que está indo numa palestra, compra um livro, faz um curso de meditação, já é uma pessoa que está aqui entre Abel e Sete. Mas é porque a gente vai encontrar nos textos gnósticos essa ideia de que há 3 tipos de pessoas e que as ilíacas, elas estão condenadas. Naquela vida, elas não têm como se libertar. As psíquicas estão um pouco em cima do muro. Elas precisam receber mais ensinamentos e, às vezes, elas se perdem porque são puxadas para baixo. E os pneumáticos, eles se libertaram. Eles estão garantidos. Eles têm o selo da libertação. Os gnósticos falam que quando a gente morre, a gente tem um selo na testa e quem recebeu a marca do espírito, quer dizer, quem já despertou algum grau de gnoses, tem uma marca no corpo espiritual que pode ser visto pelos regentes e aí eles deixam essa pessoa passar. É bem curioso o jeito que eles contam. E aí, por isso que em alguns textos, os críticos aos gnósticos vão chamar eles de elitistas, eles se acham especiais, eles se acham a elite das elites, mas é porque eles estão trazendo o ensinamento esotérico. Eles estão trazendo esse ensinamento que realmente conduz à libertação. Não é mais só uma prática religiosa. Não porque eles nasceram assim, mas porque naquele estágio eles já estão com o selo da libertação, eles já despertaram para o espírito.
E aí todos podem fazer esse caminho. Só que o gnosticismo, ele pressupõe o renascimento. Então, Pisofia é boa parte dedicado a Jesus explicando o que acontece com as almas, cada tipo de pessoa, com cada tipo de pecado, com cada tipo de virtude, o que acontece na próxima vida. E algumas, como as pessoas ilíacas, elas precisam de mais vidas ainda para chegar no grau de pneumático. Mas esse caminho é possível para todos, porque todos possuem dentro de si a Eva espiritual. Todos possuem dentro de si a semente do Cristo. A questão é que a alma está tripartida. E é qual tipo de alma que a gente está deixando conduzir nossa vida? Se nós somos o espírito conduzindo o material psíquico, ou se é o psíquico loucão ali, ora olhando para cima, olhando para baixo, ou se é o ilíaco, que é o Caim matando Abel. Então, existem graus aqui de seres humanos para os gnósticos. E acho que isso, para nós, na teosofia, fica muito fácil, muito natural de enxergar assim, né? Vocês não acham?